desde já eu quero agradecer a rica oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite de estarmos juntos e reunidos mais uma vez para glorificar ao nome do grande. A palavra que o Senhor ministrou no meu coração, ela se encontra em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim na minha versão. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. Aleluia. E começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém. Louvado seja Deus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ministrar aos corações que vão estar ouvindo essa mensagem, assim como o Senhor, Espírito Santo de Deus, ministrou ao meu coração, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quando o Senhor trazia para mim essa mensagem, essa passagem, deixou-me com um coração muito feliz, como sempre, né? Porque quando o Senhor nos fala, não ficamos mais da mesma forma. Alguma coisa acontece quando o Senhor chega no lugar, quando o Senhor chega no recinto, quando o Senhor fala aos nossos corações. Porque não é a voz de qualquer um que ecoa, é a voz do grande, a voz do mestre, a voz do dono da vida, a voz do mestre, a voz do Deus por excelência, a voz do médico por excelência. Louvado seja Deus. E quando eu fui observar essa passagem, comecei a olhar que antes desse milagre que o Senhor tinha realizado, existiu o milagre do centurião de Cafarnaum, onde a palavra nos mostra uma fé mensurável, uma fé inabalável daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Onde ele buscou não somente a presença de Deus, mas tão somente a voz, a fala, o ecoar do Senhor. E isso é de grande proeza entre nós, porque muitas vezes nós queremos que o milagre seja de imediato, de prontidão, de exato. E aqui nós bem podemos observar que foi dessa forma. Louvado seja Deus. Porque aquele homem, ele não mostrou o que ele tinha, ou o que ele fazia, nem muito menos quem ele era. Aquele homem se achegou à presença do Senhor pedindo socorro por alguém. E ali Jesus se maravilhou também, voltando e dizendo para ele que nunca tinha achado uma fé em Israel, aleluia, tão grande igual a fé daquele homem. E aí, quando eu fui meditar nessa palavra da viúva, o Senhor me fazia ressaltar sobre este verso, onde o Senhor se alegrava, onde o Senhor se admirava, onde o Senhor ficou feliz, onde o Senhor se maravilhou quando achou a fé daquele homem. Um homem que disse que não precisava de Deus estar, mas apenas que a voz fosse, que a ordem fosse liberada. Que coisa linda, meus queridos. É saber que mesmo que Jesus não se encontre no recinto, mas se a ordem for ecoada pela sua boca, pela sua voz, o milagre acontece.
E eu observando e vendo que dali Jesus teve que sair daquele lugar, mesmo achando aquela fé, mesmo se maravilhando com a fé daquele homem, Jesus teve que andar mais alguns quilômetros. Jesus teve que sair, aleluia, de Cafarnaum. Jesus teve que chegar até Naim. E para isso Jesus percorreu alguns quilômetros. Para isso Jesus teve que fazer uma caminhada. Quando a gente vai observar, vai entender que esta caminhada foi de um dia para que ele pudesse chegar até essa cidade, né? Essa cidade, não, essa aldeia, uma pequena aldeia que era Naim. E eu observando, o Espírito Santo me deixou no meu coração que não importava a distância, não importava o lugar, não importava a circunstância, não importava o tempo, não importava qualquer outra coisa para mim, para você, para Deus operar, para Deus fazer, para Deus concretizar o meu e o teu milagre. A distância não é impedimento para Jesus operar. E alguém ouvindo isso pode até dizer assim, é claro que não é. Porque Jesus ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele pode todas as coisas, ele é o dono de tudo, sim. Bem sabemos que ele é. Mas existe algo que me chama a atenção nisso aqui. Porque quando Jesus ele libera uma ordem, quando Jesus libera a palavra, quando Jesus libera o milagre sobre a mim, sobre a tua vida, ele não olha, aleluia, louvado seja Deus, o que ou quem, mas ele enxerga tão somente o meu e o teu coração, ele vê tão somente a minha e a tua intenção. E quando Jesus olha para a intenção daquele homem e libera a cura sobre aquele servo dele, eu fico maravilhada com os feitos do Senhor. Aí, do mesmo jeito, o Senhor libera a cura, libera a palavra e sai de um lugar para o outro. Ou seja, tem um percurso, tem um período, tem uma distância, tem um deslocamento. Mas o que o Senhor começa a ministrar no meio do teu coração, que Ele olha para mim, para você, e se maravilha com a minha e com a tua fé. E se maravilha com a minha e a tua confiança, mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo, em circunstâncias que nós pensamos que não vai ter mais jeito, não vai ter mais solução, não vai mais haver milagre. Ei, Jesus diz para mim e para você, não importa a distância, não importa o percurso, não importa os quilômetros, o que importa é eu chegar no recinto, é a minha voz ecoada, chegar no lugar, é eu observar que você ainda tem fé naquilo que eu possa fazer e realizar sobre a mim, sobre a tua vida. Porque se nós fôssemos abrir espaço aqui para dizer o quanto nós temos sofrido neste período, o quanto tem sido difícil as coisas, o quanto tem sido de aflições sobre as nossas vidas, mas também nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Nós também podemos declarar que grandes coisas foram feitas sobre a mim, sobre a tua vida. Grandes prodígios, maravilhas e milagres o Senhor realizou sobre mim, sobre você, sobre a mim, sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não houve nada que pudesse impedir de Deus agir sobre as nossas causas. E é um dos pontos onde Jesus ministra para nós essa noite. Não importa a distância, o que importa é que eu opero como eu quero, eu faço como me apraz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus saiu de um milagre e encaminhou para outro milagre. Oh, coisa linda. Vocês observaram que algumas ocasiões, que alguns momentos na minha e na tua vida, por mais aflições que passemos, mas Jesus caminha conosco, Jesus caminha do nosso lado, Jesus libera milagre de um jeito, Jesus libera milagre de outro jeito. Quando nós pensamos que não vai ter mais jeito, Jesus chega com jeito. Quando nós pensamos que não vai ter mais solução, Jesus é a solução. Quando nós achamos que é para a morte, Jesus chega com vida. Ei, queridos, não importa a distância, o que importa é que Jesus ainda é o mesmo, ainda continua realizando milagres sobre a mim, sobre a tua vida, o milagre do fôlego, o milagre da vida, o milagre de estarmos mesmo compreendendo que passamos por momentos difíceis, mas Deus não nos abandona, é promessa, seja onde quer que seja para onde quer que vamos, é promessa do Senhor estar conosco até a consumação dos tempos. Por isso, não fique se atentando para o período, para o tempo, para a circunstância, para as pessoas
pessoas pensando você e eu, que não vai dar certo, que não tem mais jeito. Ei, Jesus anda ainda de encontro ao meu e ao teu milagre. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele cresce em Nazaré, mas nasceu em Belém. Louvado seja Deus. Mas quando nós vamos observar, Jesus não realizava milagres aonde era para ele realizar, na sua cidade, na sua casa. Jesus precisava não. Jesus ia fazer os seus milagres ou realizar os seus milagres nas circunvizinhanças. Louvado seja Deus. E eu fui me atentar a isso, e eu fui observar isso. E sabe o que eu encontrei? É porque ainda existe nos tempos de hoje, e na época também, alguns incrédulos. Alguns que não acreditavam que Jesus era o Filho do Deus vivo, aquele que tinha sido enviado, Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Muitos não crerem que Jesus é enviado por Deus, mas nós, povo dele, cremos, oh aleluia, que Jesus, ele é o Cristo, que Jesus continua fazendo na minha e na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós vamos observar e ler em Mateus, louvado seja o nome do Senhor, Mateus capítulo 13, aleluia, Jesus, e o verso 57, que diz assim: e escandalizaram-se nele, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, e a não ser na sua pátria e na sua casa. E não faz ali muitas maravilhas por causa da incredulidade de alguns. Louvado seja Deus. É bem verdade que alguns ainda, infelizmente, por esse tempo, ainda são incrédulos nos prodígios, nos milagres, nas maravilhas que o Senhor realiza. Mas nós somos um povo diferente. Nós somos um povo que se acha em nós uma fé, que maravilha, aos olhos do Senhor, que ainda deixa o Senhor maravilhado, porque é passando por algumas coisas, mas tendo fé. É passando por algumas aflições, mas tendo fé. É passando por algumas enfermidades, mas tendo fé. É passando por algumas coisas que muitas pessoas, até mesmo perto de nós, próximo a nós, nos desestimulam, mas continuamos com fé. Porque a fé ela não é qualquer coisa, a fé ela é o firme, ela é o fundamento, aleluia, louvado seja Deus, daquilo, das coisas que não se vê, que nós não vemos, muitas vezes nem compreendemos, mas cremos que vai acontecer. Oh, glória. Se você está me ouvindo, meu querido, minha querida, a tua fé é o que tem te deixado de pé. A tua fé é o que tem agradado ao coração de Deus. A tua fé é o que tem feito o Senhor se maravilhar, porque é acontecendo coisas para nos desestimular, é acontecendo coisas para nos tirar do foco, é acontecendo coisas para nos tirar do caminho, mas nós permanecemos de pé, nós estamos tendo fé, nós somos daquele povo que ainda está, aleluia, perseverando. Oh, glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a observar essa história dessa viúva, o Senhor ministrava meu coração. Deixa Jesus fazer em você. Jesus quer fazer algo lindo em mim e em você. Jesus quer fazer algo tremendo sobre a mim, sobre a tua vida. Jesus quer realizar os milagres mais lindos e profundos que existem para ser realizados sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu não falo de milagre material, eu falo de milagre espiritual, porque nós estamos vivendo num mundo onde muitas coisas têm nos impedido a ver esses milagres, onde muitas coisas têm nos afligido para que nós não vivenciamos os milagres do Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim ver os milagres e prodígios que o Senhor ainda irá realizar sobre a mim e sobre a tua vida. Aleluia. É bem certo de que nós estamos falando de uma viúva. E quando eu estudava essa palavra, eu fazia algumas perguntas ao Espírito Santo. Deus, como é que eu vou deixar alguém, como é que eu vou permitir que alguém
Como é que eu vou deixar que alguém me use como o Senhor quer me usar, passando por alguma aflição como esta viúva? E o Espírito Santo ministra no meu coração. É porque a fé, ela tem que ser inabalável. A fé não tem que ser por causa da circunstância. A fé em mim tem que ser por milagre. Porque ter fé, queridos irmãos, já é um milagre. Ter fé no mundo que nós estamos vivendo hoje já é um grande milagre. Louvado seja Deus. Ter fé no Cristo, que pode fazer todas as coisas. Quando o Senhor ministrava que o profeta da casa, louvado seja Deus, não tinha honra, muitas vezes, irmãos, é eu e você. Muitas vezes nós não temos honra, muitas vezes nós somos rejeitados, muitas vezes nós somos criticados, muitas vezes nós somos apedrejados. Mas o que o Espírito Santo ministra no meu coração é que mesmo diante de todas essas coisas que o Senhor passou, eu e você passamos, mas o Senhor não desistiu. O Senhor continuou no seu foco, o Senhor continuou no caminho, o Senhor continuou a fazer os milagres, o Senhor continuou a fazer, porque independente de qualquer coisa, não era sobre ele, não era por causa dele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas era por causa do Pai. O Pai que o enviou, o Pai que o mandou estava sobre ele, louvado seja Deus. Eu fico maravilhada quando o Espírito Santo traz para mim e para você, para o meu e para o teu coração, que não é por causa de você, que não é por causa da circunstância, que não é por causa das coisas que lhe acontecem, aleluia. É por causa dele, é sobre ele, é tão somente para ele, é tão somente para que o nome dele venha a ser glorificado através da minha e da tua vida. É por isso que Deus ministra nessa noite ao meu e ao teu coração. Não importa a distância, não importa os quilômetros, não importa onde quer que seja, o Senhor está pronto para realizar prodígios e maravilhas sobre a mim e sobre a tua vida. Não porque nós mereçamos, mas porque nós temos uma fé. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o Senhor olha para essa fé, ele se maravilha de saber que num lugar onde nós vivemos, de saber de um lugar onde nós estamos situados, eu falo aqui por Macau, vivenciando coisas tremendas, ao meio de muitas pessoas incrédulas, ao meio de muitas pessoas que não dão ou não querem, né, darem lugar ao Senhor, não gostam de ouvir do Evangelho, aleluia. Mas mesmo diante dessas coisas, o Senhor olha para mim, diante da minha circunstância, diante do meu habitat, diante de todas as coisas, olha para você e vê que ainda continuamos de pé, porque nós temos fé. Oh, glória, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes é tão interessante tentar conciliar a palavra sobre a viúva de Naim com fé. Como é que alguém, Senhor, possa ter uma fé inabalável, possa ter uma fé, aleluia, que possa alegrar o teu coração no luto, na enfermidade, na aflição, na desgraça, no desprezo, aleluia, nas críticas, oh glória, louvado seja Deus. É porque, queridos, louvado seja o nome do Senhor, quando existe uma convicção que não é eu nem é você, quando existe algo dentro de mim e de você que ressalta, aleluia, como o Espírito Santo do Senhor que habita em mim e você e diz, ei, eu ainda sou aquele que faço todas as coisas. Eu ainda sou aquele que realizo aquilo que você acha que é impossível, porque para mim não há impossível. E essa noite o Senhor ministra no nosso coração que ele ainda realiza sonhos. Porque naquela época, quando as mulheres tinham um menino, louvado seja Deus, quando as mulheres tinham um menino homem, um menino valoroso, porque se dava ênfase, se dava credibilidade quando as mulheres elas tinham um menino, porque o menino ia ser o sucessor da casa, louvado seja Deus. E a palavra filho, né, em hebraico, ela significa a alegria da casa, louvado seja o nome do Senhor. Então, ali naquele momento, aquela viúva, ela passou a não ter mais aquele sonho em suas mãos. Ela passou a não ter mais aquele propósito nas suas mãos, porque a alegria da casa, a alegria dela tinha sido tirada. A alegria dela não existia mais, louvado seja Deus. Mas, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra tão simples que ardeu no meu coração.
onde o Espírito Santo ministra no meu coração, diz assim: ei, filha, a alegria, ela volta